TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nosso programa iniciando, nosso estudo de hoje, nosso aprendizado. Quero agradecer imensamente a sua presença, a sua assiduidade, a sua participação, sempre tão rica e preciosa para nós. Então hoje, para nos alegrar, para nos enriquecer, fazer essa caminhada nesse estudo de hoje, conto com a presença de duas valorosas meninas. Presença aqui da Amélia, professora Amélia, muito agradecida a você. Eu aqui fico feliz de estar aqui. Professora Maíla, que prazer muito grande. Obrigada, Maíla. Eu que agradeço estar aqui com você, com a Melinha e com todos que estão em casa. Viu, então? Essas meninas vão nos dizer um caminho hoje muito interessante, porque para quem não está acompanhando, nós entramos no livro dos Juízes. Uma nova forma de conduzir o povo de Deus, um novo estilo, um novo jeito. Quem já viu esses programas anteriores está começando a assimilar essa proposta. Então, nós estamos já avançando nesse estudo, estávamos no programa anterior, conhecendo Gideão, um grande juiz. E vamos hoje continuar mais um pouquinho a história dele, no capítulo 8º do livro dos Juízes. Portanto, eu peço que vocês possam já deixar aberto aí. Eu vou pedir uma pequena introdução. Amélia, você poderia nos ajudar a entender Gideão, logo que começou, esse caminhozinho que nós vimos no programa anterior, para que a gente possa seguir com o trabalho e conhecer o que foi que Gideão deixou de tão importante para a gente estar assim, demorando até bastante sobre ele, né? Que é muito importante conhecer toda a sua história. Então, Ana, nós vimos no programa passado a história, continuando a história dos juízes, né? E tem que lembrar que lá tem uns refrões que vão se repetir em quase todos os capítulos. Vai dizer assim, o povo fez aquilo que Javé reprova ou fez mal aos olhos de Javé. O que significa isso? Que o povo está na terra e ele começa a adorar outros deuses, porque está cercado de outros povos, com outro jeito, outros deuses. O problema é que quando esse povo vai adorar aquele Deus está ligado ao rei. Aí ele se torna escravo do rei, vira escravo de novo. Aí o povo cai na escravidão, aí vai se lembrar. O que ele fez? Deixou Deus, Javé, de lado. Aí então tem uma conversão. Ele se converte, implora Javé. Aí o texto fala que Javé escuta, como se Deus não escutasse, né? Javé escuta e aí suscita um juiz. Enquanto esse juiz viver, o povo não vai desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. O povo vai ficar firme no projeto. Aí o texto fala assim, esse juiz viveu 30 anos, 10 anos, 40 anos, tudo. O juiz morreu, o povo vai cair na desgraça de novo. Vai adorar a Deus. Parece que se não tem uma pessoa que conduz, um líder, o povo não consegue sobreviver. E entre tantos juízes, a gente foi lendo, e no capítulo 6, nós vimos a história do novo juiz, do tal de Gideão. Então, eles vão fazer mal aos olhos de Javé também, né? E vai então aparecer agora a figura de Gideão, né? Aí esse Gideão, ele vai, é um líder que vai tentar reorganizar o povo. O povo está desorganizado, não entende mais nada. Então ele vai reorganizar o povo e o povo ser fiel a esse Deus Javé, que é libertador. E aí vem que ele vai conduzir o povo e dizer para eles que para o povo se reorganizar, tem que deixar de lado esse Deus Baal. Aí nesse Deus Baal, eles vão reformar tudo, vai destruir as coisas, e então Gideão vai continuar. Aí ele pede, tem um texto lá no capítulo 6 que ele fala para Deus assim, parece que está pedindo um sinal para Deus, né? Ele pede um sinal, ele fala para Deus, se vai salvar Israel por meio de mim, né, dá um sinal. Aí vem aquela história que você leu para a gente, que ele vai colocar um pedaço de lã de carneiro, se o orvalho de lã cair só de um lado ou de outro, aí Deus prova que está com ele, né? E ele vai firme.
Aí depois no capítulo 7 vai formar um exército, mas ele não quer um monte de gente. Parece que ele vai escolhendo, acaba ficando com 300. E de 300 ele faz grupo de 100, de 100 e de 100. E depois acaba ficando só com 100. Né? Aí nós faz uma guerrilha, né? E ele é vitorioso. E a gente continua no capítulo 8 agora, né? Isso, exatamente. Nós estamos entrando no capítulo 8. Nós vamos continuar vendo essa saga de Gedeão, agora envolvendo um novo povo, que é os Efraimitas. Então, iniciando, vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 3, que vai dizer: Ora, os homens de Efraim disseram a Gedeão: Que maneira é essa de agir para conosco? Tu não nos convocastes quando saístes a combater Madiã? E discutiram violentamente com ele. Ele lhes respondeu: Que mais fiz eu em comparação com o que fizestes vós? O restolho de Efraim não é mais do que a vindima de Abiezer? Foi em vossas mãos que Deus entregou os chefes de Madiã, Oreb e Zebe. Que pude eu fazer em comparação com o que fizestes? Ao ouvirem essas palavras, sua exaltação contra ele se acalmou. Maíla, não cessa nunca, né, a reclamação do povo, né? Uhum. Parece assim, Deus coloca as pessoas para irem criando o seu projeto, sedimentando o seu projeto da formação desse povo, mas sempre eles estão a reclamar de alguma coisa. Nós não paramos, até hoje não mudou nada, né? Não. Parece que Deus tem que estar sempre enviando de geração em geração um povo reclamão para que apareça um líder que apacente esse povo, para a gente continuar a história, até que venha o reino de Deus completamente, né? Até lá é muita luta. Verdade. Aqui aparece nesse trecho que o povo da tribo de Efraim, eles vão se queixar com Gedeão porque Gedeão não chamou-os para batalha contra os madianitas. Uhum. Mas Gedeão, ele foi muito diplomático aqui. É aquela questão. Ele, como juiz, essa pessoa conduzida por Deus, ele não entra em discussão com os efraimitas. Por quê? Porque se ele entrasse no jogo deles, dando razão ou fortalecendo essa ideia dessa reclamação deles, as coisas ficariam pior. Então, o que ele faz? De maneira muito diplomática, mas com muita sabedoria, ele diz: não, em outras batalhas, vocês estavam conosco, vocês, inclusive, se não fosse por vocês, Oreb e Zebe, os chefes de Madiã, não teriam sido entregues nas nossas mãos. Uhum. Então, olha a estratégia de Gedeão. Ele mexeu com o ego do povo. Ele elevou ali o ego deles, dizendo: olha, vocês foram muito importantes em outra batalha. Então, Deus suscitou vocês e, por conta disso, nós somos agradecidos por tudo isso. E aí percebe que no final do texto ele fala, né, que a ira dos efraimitas se acalmou. Essa é a grande lição, porque tudo, a gente sempre diz aqui, tudo que está aqui na palavra de Deus, nós temos que tirar uma mensagem espiritual para nós. Numa situação de reclamação, que o outro vem, reclama, fala, qual que é a sua estratégia? Não é enganar, mas é apaziguar. Se nós formos também criar ânimos ali, exaltar e dar razão para a reclamação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, aqui mostra como que um juiz, no caso aqui Gedeão, ele soube lidar com uma situação incômoda, complicada, a ponto de resolver aquilo ali da melhor maneira possível. Ele ainda deu um docinho, né? Ele disse assim: foi na mão de vocês que Javé entregou Oreb e Zebe, o chefe de Madiã. Ainda exaltou, né? Exaltou. Então, muito bem, vamos em frente. Versículo 4. Gedeão chegou ao Jordão e o atravessou,
Mas tanto ele como os 300 homens que o acompanhavam estavam cansados por causa da perseguição. Disse, pois, Gedeão ao povo de Sucote: Dai, rogo-vos, pedaços de pão aos homens que me seguem, porque estão cansados e estou perseguindo Zebá e Sálmana, reis de Madiã. Os príncipes de Sucó responderam: Já estão nas tuas mãos as mãos de Zebá e Sálmana, para que demos pão ao teu exército? Muito bem, respondeu Gideão. Assim que Yahvé tiver entregue nas minhas mãos Zebá e Sálmana, rasgarei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Fanuel e falou da mesma maneira aos homens de Fanuel, que responderam como os de Sucó. Replicou Gedeão ao povo de Fanuel: Quando eu voltar são e salvo, destruirei esta torre. Os ânimos ainda não estão totalmente acalmados, né? Não estão. Não estão. Você vê, ele chega com o exército dele, todo mundo faminto, e ele pega: olha, por favor, dá um pedaço de pão para o meu povo, né? Ele fala: você não conquistou nada ainda, por que eu vou te dar? Aí ele fala: quando eu tiver entregue Zebá e Salma nas minhas mãos, vou rasgar a carne de vocês com espinhos e cães. Aí ele vai, desfaz e faz para Fanuel o mesmo pedido, que vão responder do mesmo jeito: você não conquistou nada ainda? Aí ele fala: tá bom, não precisa dar, mas quando eu voltar, vou derrubar essa torre. Aí significa que ele vai voltar vitorioso. A torre é o poder, né? O exército. Lá no outro também, que vai rasgar com espinhos, é a guerra. Quer dizer, quando eu voltar, eu derrubo vocês todos também. Aqui não está tão diplomata, não. Aqui está... Está mostrando a força dele, o poder de liderança e a determinação. Porque se ele mostra aí que ele é meio amarelo, assim, meio verde, aí o pessoal vai acabar montando. Lembrando, né? que ele não está aqui falando com os efraimitas. Ele está falando com os chefes, os reis de Madiã. Zebá e Sálmana. Né? Sálmana. Então, aqui ele tem que mostrar o poder dele, já que faltou a eles aí essa solidariedade. E ele fala que depois vai ter consequências isso que eles estão fazendo. E depois ele pede para Fanuel também, que é outro rei, né? E também nega, não vai dar. Então não tem solidariedade. Sabe o que eu lembrei aqui, Maíla? Quando o povo vai para entrar na terra também, eles vão pedindo para aqueles povos que estão antes do Jordão, durante o deserto, e também não dão ajuda. Não ajudam. Nem todo mundo ajuda. É difícil se comprometer com o exército, né? Porque se você ajuda, parece que você está se associando, se submetendo, ou se tornando submisso, ou buscando algum interesse. Então, há que ter um certo cuidado também, né? Nesse mundo de guerra, todos os soldados têm que estar espertos, né? Então, eu ia dizer isso. Vamos entender que aqui eles estão num contexto de guerra. Isso. Então, as estratégias de um lado e de outro são em vista da vitória. Isso. E de segurança. A integridade daquele povo, né? Então, até mesmo, no caso, Gedeão pensando no seu exército, ou seja, precisam se alimentar. O outro, se eu fizer isso, como que eu vou estar me comportando diante... Como é que vão me ver? Vão me ver. Então, é um contexto aí que precisa ser bem analisado. E a Maíla falou uma coisa muito importante para a gente entender. O texto não está sendo escrito quando houve essa guerra, né? Mas está sendo escrito num período de guerra. Então, tudo que se fala aqui é o que eles estão vivendo. É a mesma coisa. A gente vai contar uma guerra, por exemplo, no tempo dos nono, né, lá na Itália. Eu sei contar aquilo que a nona e o nono contavam, que minha mãe contava. Mas eu não estava lá. Mas eu sei, porque eu olho pela televisão, hoje eu sei como que é uma guerra, diferente do tempo deles. Hoje tem outras armas, outras destruições. E eu escrevo. Então, quando você lê, você está pensando o que eu estou escrevendo, que também lá tinha bomba atômica, e não tinha. Mas é o chão que você pisa, né? Porque... eles estão contando uma história, e aquilo que a gente falava está dentro daquele grupo chamado História Deuteronomista. Que era quando o pessoal está voltando do exílio da Babilônia, lá em 538 a.C. Só que isso aqui aconteceu
1200, Mais ou menos, sim. antes de Jesus, né? Tá. Seguindo o versículo 10. Estavam, pois, Zebá e Sálmana em Carcar com o seu exército, cerca de 15.000 homens, todos os que haviam restado do exército dos filhos do Oriente. Os mortos, dentre os que levavam à mão a espada, somavam 120.000 homens. Gedeão subiu pelo caminho dos que habitam em tendas, a leste de Nobe e Jegbaá, e destruiu o exército, embora este se julgasse em segurança. Zebá e Sálmana escaparam, mas Gedeão os perseguiu e fez prisioneiros os 2 reis de Madiã, Zebá e Sálmana, e desbaratou o seu exército. A saga continua. Versículo 13. Depois da batalha, Gedeão, filho de Joás, voltou pela encosta de Ares. Tendo detido um jovem de Sucó, não sei se é Sucó ou Sucote, mas estou lendo Sucó, pediu-lhe os nomes dos príncipes e dos anciãos de Sucó, e ele os deu por escrito 77 homens. Gedeão, filho de Joás, dirigiu-se então aos homens de Sucó e lhe disse: aqui estão Zebá e Sálmana, a propósito dos quais zombastes de mim, dizendo: já estão nas tuas mãos as mãos de Zebá e Sálmana, para que demos pão aos teus homens cansados? Tomou então os anciãos da cidade e, apanhando espinhos do deserto e sarças, rasgou o povo de Sucó. Destruiu a torre de Fanuel e massacrou os habitantes da cidade. Depois disso, a Zebá e a Sálmana. Como eram mesmo os homens que matastes no Tabor? Pareciam-se contigo, responderam. Todos eles tinham aspectos de filhos de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, respondeu-lhes Gideão. Pela vida de Yahvé, se os tivesseis deixado vivos, eu não vos mataria. Então deu ordens a seu filho mais novo, Jeter, dizendo: levanta-te, mata-os. Mas o moço que não tirava a sua espada, não ousava porque era ainda muito jovem. Zebá e Sálmana então disseram: levanta-te e fere-nos, porque como é o homem, tal é a sua força. Então Gideão se levantou e matou a Zebá e Sálmana e tirou os crescentes que adornavam o pescoço de seus camelos. Ai, Senhor, o que é uma guerra, né? Uma guerra é realmente a última palavra que o ser humano pode dar para expressar seu poder ou sua ganância, ou a sua defesa, ou a sua ira, né? Porque sempre há coisas assim que a gente não vai entender numa guerra. São atitudes muito desvairadas, né? São atitudes necessárias porque estão numa guerra, porém nem sempre compreensíveis para nós. E aqui Gedeão, ele imprimiu lá empenhou a sua palavra. Ele falou que por conta da atitude dos reis lá de Madiã, Zebá e Sálmana, eles iriam pagar por tudo isso. E ele cumpre, porque o que acontece? Ele acaba prendendo, tomando ali aquela situação em controle, e como resultado final é a prisão dos 2 reis e a morte deles. Ele cumpre aquilo que ele havia prometido, até pelo fato de que se ele não fizesse isso diante do povo de Israel, para que ter um juiz, essa liderança militar que não faz justiça? Ele ficaria desmoralizado. Isso, verdade. Porque ele prometeu que fazia. E se ele não fizer, ele é um covardão. É duro ler esses textos assim, né? Textos de guerra, né? Textos de guerra. O que sempre vai ter que ser uma chave de leitura para nós, quando nós lermos esses textos, é lembrar que Deus, Yahvé, está do lado do povo. Não é no apoiar esse contexto de guerra, de morte. Por que Yahvé está do lado do povo de Israel, matando os outros? É lembrar que
Javé, ele escolheu o povo de Israel. Então, é preciso que o povo de Israel seja exaltado em meio aos outros povos. Então, nós temos que entender por que os textos bíblicos são, assim, para nós tão difíceis de compreender, são até incompreensíveis mesmo para nós, mas entender que eles estão ali diante de um Deus que quer exaltar o povo de Israel. E para isso, os demais povos têm que se submeter. Senão, como que essa glória de Israel vai aparecer? Então, tem um objetivo. Não é a morte pela morte, a guerra pela guerra, não. Não é isso. Deus não quer isso. Ainda que isso seja necessário para que se cumpra esse objetivo. Muito bem. Eu nem sei se vale a pena eu fazer esse trecho. Eu vou fazer o seguinte, vamos pedir um pequeno intervalo, aí a gente já volta, continuando, que a gente vai finalizar esse capítulo 8º. Já voltamos. Então, voltamos. Nós estamos tentando entender a vida de Gideão e a sua saga, né? É um juiz que vai tentar aqui enaltecer exatamente a história desse povo novo, desse povo que surge, desse povo que tenta se impor e se dar a conhecer. Vamos agora ao versículo 22, que vai falar sobre o final da vida de Gideão. O povo de Israel disse a Gideão: "Sê nosso soberano, tu, o teu filho e o teu neto, porque nos salvastes das mãos de Madiã." Gideão, porém, lhes respondeu: "Não serei eu vosso soberano, nem tampouco meu filho, porque é Yahvé quem será vosso soberano." Disse mais Gideão: "Permiti que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um anel de ouro do seu despojo." Os vencidos, de fato, usavam anéis de ouro, porque eram ismaelitas. "Dá-lo-emos de boa vontade", responderam. Ele estendeu, pois, a sua capa, e cada um deles lançou nela um anel do seu despojo. O peso dos anéis de ouro que lhes pedira chegou a 1.700 siclos de ouro, sem contar os crescentes, os brincos e as vestes de púrpura que os reis de Madiã traziam, e sem contar ainda os pendentes do pescoço de seus camelos. Gideão fez com isso um efode, e os colocou na sua cidade, Efra. Todo o povo ali se prostituiu depois dele, e isso veio a ser um laço para Gideão e sua casa. Assim foi Madiã abatido diante dos israelitas, e nunca mais levantou a cabeça, e a terra descansou 40 anos, todo o tempo que viveu Gideão. E partiu Jeroboal, filho de Joás, e ficou em sua casa. Gideão teve 70 filhos, gerados por ele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que residia em Siquém, lhe gerou também um filho, ao qual deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, terminou os seus dias numa velhice feliz e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Efra de Abiezer. Eu acho que disso tudo, a grande felicidade desses homens era ter esse harém de mulheres. Gente, 70, se bem que eram com tantas mulheres, né? Era permitido, até porque também o poder de um homem se estendia aos seus descendentes. Quanto mais filhos, mais defesa; quanto mais filhos, mais riqueza; quanto mais filhos, mais garantia a estabilidade daquela família, né? É isso que eu devo pensar? É isso que eu devo acreditar, Amélia? Socorro. É isso. Mas uma coisa que aparece aqui no texto, você percebe como que o povo é cabeça dura, né? O povo sai de um sistema de opressão, de escravidão no Egito, aquela toda a luta pelo deserto. Sim. Agora está na terra, ó, seja nosso rei. Depois de você, seu filho, seu neto. E ele fala, não, o rei de vocês é Javé. Então, parece que o povo esquece fácil o que significa ter uma monarquia. Então, a gente vai percebendo que mesmo o povo vivendo o projeto de Deus nas tribos,
vai surgir aquela vontade de ter poder de novo, de ter um rei, né? Que governe sobre eles. E na realidade, essa proposta é para voltar à monarquia. E Gedeão fala, nunca. O rei de vocês é Javé, né? Para que vai voltar? Voltar tudo no passado. Vai cair no mesmo erro que tinha acontecido. Porque Deus prometeu a terra e o povo foi se acomodando no Egito com José, lembra? Ganharam terra e não lutaram mais pela promessa de Deus. E depois, então, quando se torna escravo daquele faraó, implora, pede, vem toda a luta de Moisés com o povo. E agora estão no bom, tem um líder lá com eles, que é um juiz, querem que, vamos coroar você como rei da gente. Quer dizer, aí a monarquia de novo, aí a exército de novo, é tudo aquilo que uma monarquia traz. Né? Então, mas eu estou aqui pensando, na verdade, a gente é fruto dos modelos que nós tivemos. Esse povo de Deus, na verdade, eles padeceram uma monarquia. Eles padeceram sob o jugo de um reinado, de um rei. Agora, eles, com essa ideia que eles trouxeram, toda essa caminhada, eles querem agora tornar o seu povo aquele que vai saborear a monarquia, aquele que vai viver sob a luxúria, vamos dizer assim, ou a riqueza, né? Ou o domínio maravilhoso das riquezas de um rei. Porque parece que realmente isso fica impresso até na genética do povo, na formação do povo. Já se passaram tantos anos, mas aquele sonho de ter um rei da sua tribo, do seu povo, continua, parece que, sendo assim alimentado na alma deles, né? E eles querem, porque quando eles pedem para Gedeão que se torne rei deles, né? Depois seu filho, seu neto, até uma dinastia, não é só ele. Uma dinastia completa. E aí é interessante a resposta de Gedeão. Nem eu, nem meu filho seremos rei de vocês. O rei de vocês é Javé. O que mostra, com todos os erros, todas as questões negativas que ainda existiram nesse período dos juízes, Gedeão ainda foi um juiz coerente, ligado à firmeza da aliança com Deus. Porque ele faz o povo perceber, olha, eu não sou aquele que deva ser o rei de vocês. Javé é o rei. Ainda que o povo queira que tenham ali outros reis para serem iguais os povos que ficavam ali em volta, Gedeão ainda permanece firme nessa ideia de que Deus é que tem que ser o rei desse povo. O que vai perder na monarquia, porque aí a figura do rei vai entrar e o rei vai representar ali a própria figura de Deus. E aí sim é só derrocada. Porque quando o povo está vivendo assim, eles estão vivendo em tendas, né? São tribos vivendo em tendas. E uma cidade, quando tem um rei, tem uma cidade-estado. Vamos dizer, a capital, onde tem o Palácio do Rei, aí tem templo para os deuses, são muitos, né? Tem que ter exército. E quem que vai sustentar tudo isso? O povo. Então, essa volta ao sistema da monarquia vai fazer o povo virar escravo do rei que tiver, mesmo que seja um bom rei. Porque quem paga todo o exército, quem paga... Aí tem que construir muralha, aí vai virar o quê? Escravidão de novo. Então, com Javé, não. Vamos imaginar, cada um de nós aqui é uma tribo. Nós estamos todos unidos, não tem muro que nos separa, não tem poder. Temos o juiz. Vivemos uma comunidade, né? Vivemos a comunidade. E agora, se ele for sendo rei, aí vai ser diferente. Acaba essa organização popular, que só Javé é Deus, tudo é partilhado, não se paga nada, ninguém é escravo de ninguém. É solidariedade. E entender que não era o sistema aqui dos juízes, das tribos, não era um sistema perfeito. Não. Sim. Quando a Melinha coloca, esse é o ideal, que eles vivem de maneira muito próxima àquilo que Deus quer. Mas não que não existissem aí problemas. Logo em seguida a gente vai ver Abimeleque, vai ser E quando a gente leu também o texto de 5, que Débora
a juíza e profetiza, né? Que eles foram também para a luta lá também. Que não é perfeito, não é. E tanto não é perfeito que não vai ser perfeito que vai acabar criando a monarquia. Vai ter várias tentativas. Aqui teve uma. Seja nosso rei, assim você, seu filho, tá. Gideão fala que não. Depois nós vamos ver no outro capítulo também, que vai tentar, ele vai fazer um pedaço das tribos, vai ter um rei. Que não adianta. Claro que quando Deus suscita no meio de um povo uma liderança, ele já viu qualidades ali inerentes naquela pessoa que serão importantes. Aqui, essa grande qualidade é a fidelidade que Gideão vai mostrar. Porque depois de tudo acontecer, depois de dominado, sendo aplaudido, o povo aclamando, seja nosso rei, às vezes a pessoa cai, né? E se deixa levar. Eu sou muito bom mesmo, o povo está me querendo. Isso, o poder, a ganância, né? E acaba realmente contrariando os planos de Deus. A gente vê nos governos de hoje. Sim. Pessoas que são eleitas para certas coisas, pessoas que são indicadas, pessoas que são conduzidas a determinada função e que de repente o poder, aquela forma de se ver como uma liderança no povo faz com que eles esqueçam toda a função que lhes foi destinada. E eles passam a fazer mais do que deveriam, até se impondo, né? No caso de Gideão, uma atitude muito bonita, de humildade, de levantar o nome de Deus e dizer, peraí, calma, aqui o reinado é diferente. O rei desse povo é Javé. Vamos continuar rendendo homenagens a ele. Então, só para finalizar agora o versículo 35, que vai dizer, depois da morte de Gideão, os israelitas voltaram a se prostituir aos Baais e tomaram por Deus a Baal-Berit. Os israelitas não mais se lembraram de Yahvé, seu Deus, que os tinha livrado da mão de todos os inimigos dos arredores, e não demonstraram a gratidão que deviam à casa de Jerobaal, Gedeão, por todo o bem que tinham feito a Israel. Eu achei muito triste esse final. Eu mudaria a Bíblia, porque isso aqui não é coisa que um povo de Deus faça. Ainda mais Gideão tendo alertado, temos que ser fiel ao nosso Deus, né? E de repente acaba assim com essa prostituição, esse declínio. Então Deus, como é paciente. Gente, assim como eu me apaixonei por Moisés, São Moisés, e estou lendo um livro que eu comprei, que a Maíla me indicou, que foi excelente, A Vida de Moisés, escrita por São Francisco, São Gregório de Nissa. A gente vê todo o permeio daquela história, a luta e tudo, e a pessoa tem que ter o condão da fidelidade, que é o mais importante na vida de uma pessoa que se presta a conduzir um povo, ou conduzir sua família, ou conduzir sua sociedade, ou aquele seu trabalho, né? Mas aqui é lamentável a gente ver que Gideão morrendo, o povo se perde, esquece tudo, e Deus infinitamente paciente e misericordioso. Quando você vai no Novo Testamento, a gente vai lembrar de Jesus. O que Jesus fez? O povo deu comida, curou as pessoas. Jesus orientou ele e formou um grupo de pessoas para continuar a missão dele. Dá para entender aqui. E o que fizeram com Jesus? O poder religioso da época e o poder político da época do Império Romano mataram Jesus. Levaram o povo a gritar, solta Barrabás, né? O povo é levado. Então, a história se repete. Se repete até hoje e continua se repetindo. E até quando Deus vai ter paciência, eu não sei, porque a minha já se esgotou. E aqui o texto, quando mostra a morte de Gideão e fala que o povo se prostituiu, voltou a buscar outros deuses, também deixa para nós o entendimento de que a consciência que o povo tem que ter, essa fidelidade, a aliança com Deus, não está ligada à liderança. Ele pode ter a melhor liderança do mundo, se cada um não quiser ser fiel, não será. Então, aqui até mostrar essa decadência do povo, mesmo tendo tido um líder tão eficaz como Gideão, mostra que nós não podemos colocar nossa expectativa numa liderança, mas colocar em Deus. Se nós temos a fidelidade a Deus, pode vir a liderança que for, até mesmo uma má liderança.
No caso aqui, Gedeão foi uma boa liderança. Porém, podem até vir maus líderes. Se nós quisermos ser fiéis a Deus, seremos. Então, o líder, ele tem... o juiz aqui, ele tem uma importante função de conduzir o povo, de aplicar a justiça, de defender, de manter a aliança com Deus, mas não é por causa disso que o povo será fiel. Tanto é que a gente vê isso só, né? E eles não se lembraram mais do que Javé havia feito. Olha o esquecimento. Voltou tudo ao que era antes. Então, isso me convence mais uma vez aquilo que eu sempre tenho na mente. O conhecer, o aprofundar o conhecimento leva você a desenvolver uma fé. E só com essa fé aprofundada é que você vai entender que você tem que ser fiel a Deus. Sim. A fidelidade não é um jargão, quando a gente vê nos carros, Deus é fiel. Isso aí todo mundo sabe que Deus é fiel. Ele é a fidelidade, não é que Deus é fiel, Ele é a fidelidade. Agora, nós seres humanos, realmente nós somos muito condicionados a seguir as lideranças, como a Maíla coloca. Mas se nós não fizermos um trabalho de aprofundamento espiritual, de conhecimento, e abrirmos a nossa mente, que os Baais continuam até hoje. Não é só nesse tempo que o povo caminhava para se estabelecer numa terra. Hoje nós estamos estabelecidos, cada um com a sua democracia, mas mesmo assim nós continuamos assim precisando desse fortalecimento espiritual para que a gente se defina por Deus e não pela sociedade. Para que a gente se entregue ao verdadeiro Deus e não aos Baais, né, das riquezas, das luxúrias, das mídias, como é hoje, enfim, com tantos deuses ao nosso redor, né? Sim. E mostra aqui no texto que, independentemente do que o povo for, até mesmo infiel, a fidelidade é de Deus. Deus permanece fiel. Deus não muda a sua promessa. E você vê em que momento Deus abandonou esse povo. Nunca. Nunca. Ou seja, Deus, ele diz, eu serei o Deus de vocês, estarei convosco. E Deus assim o faz. Ou seja, nós precisamos olhar a fidelidade de Deus para buscar a nossa fidelidade. Porque nós somos pobres mesmo no sentido de chegar até o final em tudo. Mas é olhando essa fidelidade que Deus tem que nós vamos nos corrigindo. E os juízes aqui, eles também são perfeitos. Eles também vão ter essas quedas, tanto é que fala lá no versículo 27, depois de recolher todos os ouros que eles tinham, né? 19 quilos de ouro. Gedeão fez um efode, né? Que é uma estola sacerdotal que sacerdotes usavam. Colocou lá na cidade de Éfra. Todo Israel aí se prostituiu seguindo a Gedeão. Até ele, né? Até ele. Aí eu fico olhando quando a gente fala no hoje também, né? E Deus é o mesmo Deus, continua a sua fidelidade do mesmo jeito. A gente é que se afasta. Por que se afasta? Porque a gente não conhece os caminhos de Deus, né? Jesus veio e ensinou o caminho. E João fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele mostrou. Então, mas uma coisa importante, mesmo que uma grande maioria se afasta e faz as coisas erradas, tem uma minoria, que na Bíblia chama o resto, né? Que continua fiel. Então a história ela vai se repetindo. Muda a época, muda os costumes, muda o jeito de guerra, o jeito de viver, mas o projeto de Deus no Antigo Testamento, que é o projeto de Jesus, no Novo Testamento, é o nosso projeto hoje também. Então a gente que tem que saber que Deus é fiel e eu tenho que ser fiel a Ele também, porque o caminho é o mesmo. Deus quer para a gente vida em abundância, quer felicidade, Deus quer tudo. A gente é que se afasta, né? E quando você se afasta de Deus, as coisas ruins acontecem. E o texto,
ele mostra para nós que isso foi uma armadilha para Gedeão. A gente tem que entender também isso. Gedeão foi um juiz extremamente fiel naquele papel dele como juiz. Um líder militar, de defesa, de condução do povo, de aplicação da justiça, da lei. Esse era o papel dele enquanto juiz, tá tudo certo. Quando quiseram transformar Gedeão em rei, ele também não aceita. Foi fiel. Porém, o próprio poder é uma armadilha. Porque ainda que tenha feito tudo certo aqui, ele acabou tendo um pezinho em querer ser sacerdote. Porque quando ele faz esse efode, Sim. é quase que ele se aproximando de um poder que ele não tinha. Por isso que lá no versículo 27 diz: todo Israel aí se prostituiu, seguindo Gedeão, e isso foi uma armadilha para Gedeão e sua família. Olha o que o poder traz. Ele é muito sutil, porque ele não deixou cair-se, ele não se deixou cair na tentativa de ser rei. Na sedução de ser Na sedução de ser rei, não foi. Ele não se colocou acima do poder dele enquanto juiz, porém foi seguindo quase que o poder, um poder que ele não tinha, que era o poder sacerdotal. É aí a prostituição, por isso que fala assim, foi uma grande armadilha. E o que ele fez também, ali no texto fala, o que ele fez? A questão dos esposos. Lembra que a gente no programa passado, quando tinha uma guerra, trazia para de quem foi vencido joias, mantos, coisas. O que ele faz aqui? Ele fala, vou pedir uma coisa para vocês, cada um vai e pega um anel que vocês pegaram do esposo também. Aí ele levanta, pega a capa dele, põe, e cada um foi colocando um anel da parte. Então ele também ficou com o esposo da guerra. Era o ouro. E com isso que ele fez o efode, ele fala o peso dos anéis, 19 quilos de ouro. Sem contar os enfeites, os brincos, as coisas que tinha até nos camelos. Então ele também pegou esposo de guerra para ele também. Que são joias, é ouro, não sei o quê, né? E ele fez, e com isso ele fez gastou para fazer o efode. E na verdade, esse efode me lembra da história da sacerdotisa Ana, que ia clamar a Deus e aparece diante do sacerdote, o sacerdote vestido com esse efode, que era um efode tipo túnica. Mas aqui ele está explicando que ele construiu um efode tipo uma cumbuca, um cofre, e levou na frente, lá na entrada da cidade, quer dizer, meio que induzindo o povo a adorar aquilo ali como se fosse um objeto de adoração. Quer dizer, já Por isso está falando da prostituição. Aqui. Exatamente. Então, ele no final, ele pisou no tomate. Pisou, porque quando fala assim, que situação, foi uma armadilha, né? Porque aí, todo Israel aí se prostituiu, adoraram. Isso. Adoraram aquele efode lá. Tem aquela musiquinha, tomatinho vermelho. Você já viu esse daí? O caminhão verde passou e matou, acabou com o tomatinho. Gedeão, agora que realmente a gente falando sobre esse detalhe final, ele acabou pisando na bola. Pisou no tomate e sujou o pé. Nós já falamos isso aqui quando estudamos a Bíblia. A palavra de Deus, ela não esconde isso em nenhum momento. Em todos os momentos se coloca dos líderes, das pessoas, os personagens que Deus utilizou aqui, os homens que Deus suscitou, que foram tão importantes, foram tão úteis na história da condução do povo. Mas a palavra de Deus não esconde também esses fatos. Essas falhas, essas falhas que eles tiveram. Próprias de todo ser humano. Para quê? Também para não endeusar esse líder. Tá. Se ele manter ele no nível da humanidade. Isso. Porque se ele começa a achar que, igual Moisés, né? Eu lembro Moisés estava doido para atravessar a terra e Deus falou assim, peraí, Yahvé falou, peraí, Moisés,
fica na tua, porque você não vai atravessar, porque isso não é obra tua, você vai sumir. Quem vai passar com esse povo não vai ser você. Justamente isso que você fala, Maíla, que é realmente para a pessoa se manter, você é um humano, como todo humano, falho. Porque se deixar, nós... A gente toma o lugar de Deus. Insuflamos e ficamos no lugar de Deus. Então, mostra também essas fraquezas que ele teve. Conduziu bem. Mas, em certo momento... Merece o reconhecimento de todo o povo, mas, infelizmente, é preciso que se suscite um novo juiz. E não percam, portanto, nós já chegando ao final do nosso programa, não perca nosso próximo programa. A gente está sendo muito bom conhecer esses juízes, quem foram e o que fizeram. E a importância desses juízes na condução e formação desse povo, né, que nós temos hoje ainda. Então, aguardamos você. Eu quero aqui já desde agora agradecer mais uma vez a presença das nossas mestras, convidá-las para estar conosco no nosso próximo programa. Se você está lá achando legal essa história dos juízes, não perca o próximo programa. Vamos continuar agora com o Abimeleque. Vai ser também uma história interessante. Conto com vocês. Agradeço mais uma vez as nossas mestras, a todos vocês, a sua participação e dizer que estamos aqui sempre para render nossa homenagem a Maria Imaculada. Portanto, salve Maria Imaculada. Até lá.